Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Durante esta trezena de Santo Antônio, eu estive praticamente em todas as paróquias da diocese que tem como padroeiro Santo Antônio. Ainda hoje de manhã, às 10 horas, em Piracaia, lá ele é o padroeiro da cidade. E hoje aqui na nossa igreja catedral, não poderia deixar de estar presente. Todo mundo me pergunta como que é a festa de Santo Antônio. Eu digo que Santo Antônio é muito querido, muito amado, e ele
ultrapassa em povo, em movimento, a festa da padroeira, que é a Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Eu tenho certeza que eles já se entenderam e ela não tem ciúmes nenhum, porque ele, não é, ultrapassa a ela nesse dia 13 de junho. Vamos então rezar com ele glorificar a Deus nosso Pai. E para celebrar bem, para celebrar com dignidade tão grande mistério, o mistério da Eucaristia, que Santo Antônio viveu intensamente, e tão devoto dela, a Eucaristia, ele era, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos asseguro, pela fidelidade em Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito, é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso, também é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também foi Deus que nos ungiu. Foi ele que nos marcou com o seu selo e nos adiantou, como sinal, o Espírito derramado em nossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fazei-me vosso semblante,
Não, não, não. Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, querido Padre Marcelo, uma saudação carinhosa a Gislene, presidente da Câmara, seja bem-vinda. Estamos celebrando hoje este santo tão querido, tão amado, quem sabe o mais amado do Brasil. Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Quanto que nós podemos aprender com Santo Antônio? Aliás, tudo o que hoje foi dito na palavra, seja na primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos cristãos de Corinto, aos coríntios, seja no Salmo responsorial, Salmo 4, seja no Evangelho de Mateus, podemos aprender muito, de sobra, com a vida, com o testemunho de Santo Antônio. Que nós podemos dizer, o santo da pobreza, ele soube se fazer pobre com os pobres, solidário com eles, o santo da palavra, o santo da Eucaristia. Hoje, a primeira leitura nos diz que Jesus Cristo é o sim de Deus para toda a humanidade.
Este é o ensinamento do apóstolo para esta comunidade, a comunidade de Corinto, que tinha muitos valores. Era uma comunidade muito diversa, uma comunidade grande, e por isso mesmo tinha muitas dificuldades, muitos ciúmes, muitas discussões. Jesus Cristo é o sim de Deus para vocês, e Ele não pode não ser assim, senão sim, nunca pode ser não. Nele, em Jesus, as promessas de Deus se realizam, e o sim dele é garantido, e nós sabemos que este sim dele, Jesus Cristo, foi levado às últimas consequências, a cruz. Pois é, isso deve nos alegrar, deve fazer crescer nossa comunhão com Ele, e com Ele, cada um de nós, também sermos sim, o sim de Deus, para quem passar pela nossa vida, nós que levamos o nome dEle, nós que somos cristãos. Pois é, sim de Deus, amém de Deus, glória de Deus. Tudo isso Jesus Cristo o é. É isso que nós devemos ser. No Evangelho, nós nos encontramos então com esse Jesus que está anunciando o reino. Os capítulos de 5 a 7 de Mateus tratam do reino de Deus que Jesus veio anunciar. Ontem, na missa, nós começamos com o sermão das bem-aventuranças. Jesus sobe o monte e começa a ensinar o povo, ensinar os valores do reino. E ele dizia nas bem-aventuranças ontem: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados aqueles que sabem que só Deus pode bastar. Nada na nossa vida pode nos bastar. Por mais que nós tenhamos, por mais poderosos que nós sejamos, por muitos bens acumulados, nós não podemos garantir um segundo da nossa vida, se não for por meio da graça, do sim de Deus, da bondade de Deus, do amém de Deus, da glória de Deus, que é Ele mesmo no seu Filho Jesus Cristo. Ser pobre em espírito, diz Jesus, é ser pobre por inteiro, é cada dia de novo, com liberdade de filho e filha, se colocar diante de Deus. E depois as outras bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que lutam pela justiça, bem-aventurados aqueles que são sinceros de coração, e assim por diante. E hoje ele nos dá 2 exemplos concretos, falando dos valores do reino. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Todos nós sabemos do valor deste mineral chamado sal. E quando é que nós percebemos a grandeza, o valor do sal? Quando nós comemos uma comida bem temperada. É ali que a gente percebe
que o sal não é de mais e nem de menos, é na medida. Todo mundo já deve aqui ter tido alguma vez a experiência de hospital ou de regime, ter que comer comida sem sal. Não é tão fácil assim. Como também uma comida salgada, não há quem aguente. O sal é na medida. É aí que ele é saboroso, no sentido de perceber, os alimentos, a grandeza dos alimentos. Assim é a nossa vida. A igreja não precisa, e Jesus Cristo muito menos, de gente fanática. Aliás, o fanatismo sempre foi da igreja e nas instituições uma tragédia. Nós também não podemos ser relapsos. Nós precisamos ser cristãos, aqueles cristãos capazes de fazer da sua vida uma presença que comunica aquilo que Jesus é, o sim de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus, o amém de Deus, sem alarde, mas com a sua postura, com a sua presença, com as suas atitudes, com a sua palavra, em qualquer circunstância, ser sal. E se o sal, nós sabemos, não salga, ele pode ser jogado fora, não serve para nada. E se nós, que levamos o nome de Cristo, não damos o testemunho dele, também não servimos para nada. Sal da terra. Outro chamamento é para sermos luz do mundo. Vocês são luz do mundo. Quando nós entramos aqui na catedral, ela estava iluminada. Não precisamos olhar para a luz e dizer, a luz está acesa. Um ato é normal. Fomos iluminados por estas luzes. Se elas estivessem apagadas, elas não estariam dizendo absolutamente nada e não cumprindo a sua missão, que é iluminar. Tanto é que quando em casa uma lâmpada queima, a gente tira, troca e joga a que queimou fora. Não serve mais para nada. E a luz também não pode ser demais, porque ela prejudica a nossa vista, a nossa saúde, sobretudo hoje. Não pode ser de menos, a luz tem que ser na medida, iluminar na medida certa. E em casa, na igreja, em qualquer lugar, a luz está sempre num lugar alto, num lugar, não é, onde ela ilumina a todos. Todos os que estão aqui neste templo agora são iluminados por ela. Ela não pode ficar escondida. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, assim também nós. A nossa vida deve ser luz, e é verdade, nós somos reflexos da luz de Cristo no mundo. Por isso diz Jesus, brilhe, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Vocês já pensaram na nossa grandeza, na nossa dignidade, que é a nossa vida, são as nossas obras que devem louvar a Deus, são as nossas obras, os nossos gestos, por menores que sejam, que devem manifestar o louvor a Deus. Sal da terra, luz do mundo, na medida certa, que vão louvar a Deus. Nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes é que vão dizer que realmente nós somos sal e luz. Santo Antônio nos dá nesta noite, como sempre, um exemplo de humildade e de pobreza.
Quem conhece bem a história de Santo Antônio, e como outros santos, até da ordem dos frades menores, como ele, São Benedito, São Francisco, sabem que ninguém que chegasse no convento onde eles estivessem, depois de caminhar dias pelas estradas cheias de poeira, com sede, não encontrasse acolhida, descansar, refazer as forças, comer, se alimentar. Ninguém saía do convento, não é? Sem então esses cuidados. Por isso que até hoje a igreja conservou este bonito gesto de abençoar e de distribuir o pão. Lembrando que o pão é o salário, o pão é o arroz que nós comemos, é o feijão, é a carne, é a batatinha, o pão de cada dia. E nós sabemos também que muitos não têm pão, muitos passam necessidade. Eu sou testemunha disso. Lá na Cúria, todos os dias praticamente, as pessoas vêm pedir comida. E a gente sabe, sobretudo quando a gente vai atender essas pessoas, se elas realmente estão com fome, querem comer, precisam comer. Que pena que o nosso mundo não se preocupa em que todos tenham comida. É verdade que muita comida é jogada fora, nem todos têm comida, nem todo pai de família, pelo seu trabalho, pode pôr o pão com dignidade na mesa para os filhos. Hoje Santo Antônio está dando uma lição, mais uma vez, que o mundo ainda não aprendeu, não sei quando vai aprender, a distribuir, a repartir. Ninguém passe fome, pão em todas as mesas, é um compromisso nosso. Santo Antônio é o santo da palavra de Deus. Santo Antônio passava horas contemplando, meditando os textos da Sagrada Escritura. Foi lá em Assis, na Porciúncula, uma pequenina igreja lá em Assis, que ele se encontrou com São Francisco, se tornou amigo de São Francisco, e São Francisco foi percebendo que ele amava, que ele se dedicava ao conhecimento da palavra de Deus. E ele, São Francisco, fundador da ordem da qual Santo Antônio entrou, depois de pertencer um tempo na ordem dos frades agostinianos, ele pediu para que ele ensinasse os frades que não sabiam ler, ensinasse verbalmente a palavra de Deus. E ele é o santo da Eucaristia. Ele nos remete a Jesus Cristo, pão vivo e verdadeiro, descido do céu para a vida do mundo. Santo da partilha, santo da palavra, santo da Eucaristia, amado por todos, querido por todos, e que bom saber que ele, com a sua santidade, nos remete para o altar, onde está o pão da vida, Jesus Cristo. Nos remete à palavra, que é palavra viva, palavra de salvação. Não nos deixe indiferentes diante de um pobre. E quem não ficar indiferente diante de um pobre, quem olhar para ele com amor, quem partilhar com ele, nem que seja o mínimo, já está no caminho da salvação. Que Deus nos ajude nossa igreja catedral, ajude os devotos de Santo Antônio, em todas as paróquias de nossa diocese que eu fui durante esta novena, do norte a sul, leste a oeste, fui em 6 paróquias, todas elas lotadas de gente, e não era o dia de Santo Antônio, era a trezena, os padres se movimentando, levando irmãos presbíteros para fazer a pregação, em todas elas a quermesse,
angariando fundos para fazer frente aos inúmeros trabalhos que a igreja tem. Como nós estamos fazendo aqui? Nós estamos rezando a missa. Muitos irmãos nossos estão lá no frio, na barraca do pastel, na barraca do quentão, na barraca do lanche, para a hora que a gente sair de lá depois da bênção do pão de Santo Antônio, poder saborear aquilo que com carinho estão preparando há dias para todos nós. Essa semana eu estava atravessando a Praça do Rosário, perguntei para uma senhora: e daí, vai ter o quentão da festa de Santo Antônio? Já estou preparando o xarope. Porque então tem que fazer um xarope. Quanto antes fizer, melhor o quentão fica. Por quê? Porque acreditam, porque amam a igreja, amam a comunidade, não tem frio, não tem família, se dedicam. Hoje, lá em Piracaia, eu conversava com a secretária que esta semana retrasada perdeu a sua filha de 36 anos com um AVC. Teve um AVC, acidente vascular cerebral, e morreu. E ela estava lá trabalhando com todo amor, com todo carinho na festa de Santo Antônio. Isso tudo nos enaltece, nos enriquece e nos faz, não queria usar essa expressão, aprender melhor do que copiar, aprender com Santo Antônio os valores do reino, na sua imagem tão bonita, sustentando o livro da palavra, sustentando o menino Jesus, que é aquele mesmo que se faz presente no altar, para nos alimentar, e assim fazer de nós sal da terra e luz do mundo. Amém. Dirijamos ao Pai do céu nossas preces, rezando juntos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Para que possamos abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo e sermos sal da terra e luz do mundo, nós vos pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, por Dom Sérgio, Bispo diocesano de Bragança Paulista, pelo clero, religiosos e consagrados, os cristãos leigos, que sejam fortalecidos com o exemplo de Santo Antônio e continuem anunciando o Evangelho da esperança e da paz, nós vos pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Pelos pobres, doentes e as vítimas da violência doméstica, que encontrem solidariedade, justiça e apoio em nossas comunidades, nós vos pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Por todas as nações que estão neste momento passando por conflitos e guerras, para que, movidas por um desejo verdadeiro, se empenhem num projeto de construção da fraternidade e da paz, nós vos pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. Para que surjam em nossas comunidades vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, nós vos pedimos. Pela intercessão de Santo Antônio, atendei-nos, Senhor. E tudo pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. 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 Canto das Ofertas, número 3.
por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Seja do vosso agrado, ó Pai, este sacrifício, celebrado na festa de Santo Antônio, e seguindo o seu exemplo, seja plena a nossa dedicação ao vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Antônio e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, como o nosso Bispo Sérgio e todos os bispos do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os falecidos da nossa comunidade. Acolhei-nos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nossos meninos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com o Santo Antônio e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, digamos todos juntos: Pai nosso. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos olhos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé termina a vossa igreja. Dai-nos o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. Amém.
Cristo Mestre aos que saciastes com o Cristo que é pão da vida, para que na festa de Santo Antônio possamos aprender a verdade e vivê-la com amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos então agora conduzir a imagem de Santo Antônio até a Igreja do Rosário. Lá daremos a bênção, faremos a distribuição dos pães e daremos a bênção final.